Fala, galera do De Placa, estamos na área, aqui o nosso árbitro FIFA, Péricles Bassols. Fala, grande Luizinho. Cara, e aí? Bassols, semana passada a gente gravou um vídeo aqui e falou assim, pô, quase não tivemos erros, vamos fazer uma retrospectiva do primeiro turno, a arbitragem agora vai implementar, vai voar, e começa o segundo turno, 20ª rodada, 1, 2, 3, 4, 5 jogos. 5 lances separados, 5 jogos com... Mais de um lance. Mais de um lance em cada jogo. E foram 5 jogos separados. Assim, a gente terminou muito bem o turno. E por algum motivo a gente vai analisar chamadas fracas, sem chamadas, alguns lances sem chamadas e outras situações de jogo que a gente vai analisar aqui. Vamos começar então com Cruzeiro e Flamengo, jogo que foi no sábado no estádio Mineirão. E o jogo acabou não sendo resolvido pela arbitragem, foi 2-1 Flamengo, mas o Cruzeiro empatou a partida depois de uma marcação de um pênalti polêmico. Vamos à imagem e análise de Bassols. Rafael Klaus era o árbitro da partida. Isso aí. Vamos dar uma olhada. A dinâmica da jogada, tecnicamente o Klaus está bem posicionado, taticamente também, né? Ele entra certinho atrás da jogada, ativa quando tem que ativar. Ele marca um pênalti que, no senso comum, para a maioria das pessoas e os árbitros com os quais eu falei, não foi pênalti. Mas a gente tem que ressaltar que esse é um lance para não chamar. Então, José Cláudio Rocha Filho no VAR. José Cláudio Rocha Filho no VAR, não chama, eles respeitam a decisão do Klaus, porque é um lance interpretativo, tem elementos ali, a gente já analisou, né, e você falamos sobre esse lance antes, esse lance tem elementos de uma interpretação para o campo, sim, de pênalti, e ele tem que ser respeitado. O Klaus, provavelmente, na conversa com o VAR, disse para ele o que viu, e o José Cláudio Rocha Filho, como VAR, respeitou essa decisão, o que tem que ser feito quando a gente tem a ferramenta do VAR. Tá, vamos lá, só para entender. Na sua opinião, foi um erro do Klaus, a marcação do pênalti? Na minha opinião, não foi pênalti, não é um pênalti, não foi tecnicamente um pênalti, não teve, para mim, lance de uma falta que possa ser dita como pênalti, mas tem ali elementos de um braço, de uma mão na camisa, um movimento do Rodrigo Caio de se jogar contra o jogador, e aí isso tem que ser respeitado, foi respeitado. Mas o protocolo foi cumprido também de não ser chamado no VAR, né? Exatamente, mas para mim não foi pênalti. Beleza, então fica aí o registro desse erro, porém com a vitória do Flamengo 2-1. Agora, gente, vamos para um jogo que foi muito sensível em relação à arbitragem, o confronto entre Corinthians e Bahia. O Delson da Silva, né? Isso. Delson Freitas, né? Delson Freitas. É meu xará de sobrenome. Vamos às imagens. Freitas da Silva. Vamos às imagens, porque esse é um lance, é um jogo muito polêmico. E primeiro o pênalti que seria do Ralf em cima do Elber, né? Então, esse lance é um lance claro para mim, e o VAR fez muito bem, que é o Wagner Hilwey. O VAR fez muito bem em chamar o Delson para esse lance. Eu estou tentando entender até agora o que o Delson viu nesse lance, depois de rever o lance, de ser chamado para a área de revisão, para não marcar esse pênalti. Porque o calço, é claro, quando ele cai, o tronco dele, a cintura dele calça o Elber, jogador do Bahia. E ele ainda dá um rapa depois, né? Causando o pênalti. O rapa tá exatamente no fato dele cair e levar o jogador do Bahia. Ele provoca um trançapé que é muito claro. Esse lance não é de interpretação. Esse lance não é um lance que você precisa respeitar, tanto não é que o VAR chamou. Isso. O VAR do jogo era o Wagner Hilwey. E aí o seguinte, o jogo estava 0-0, hein? O jogo estava 0-0, pênalti não marcado. Aí o jogo é prosseguido, obviamente, dá sequência. Mas o controle de jogo fica alterado. Fica alterado. Porque a partir do momento que o VAR entende que esse é um lance para chamar e chama, e o árbitro vai lá rever e não volta com o pênalti, o controle fica um pouco alterado. Vamos para o próximo lance? Vamos para o próximo lance que a gente vai... Mesmo jogo ainda, tá? Mesma arbitragem de Delson Fernando Freitas da Silva e VAR de Wagner Hilwey. Isso. Tá? Aí um lance claro de pênalti, uma mão fora do corpo, bloqueando a passagem da bola para um cruzamento. Ele não marca no campo. Você repara do Juninho. Você repara que ele não está na foto. Ele não está na foto. Ele tinha que estar mais próximo daqui, porque a jogada se desenvolve vindo para cá. Ele não está em momento nenhum aparecendo ali. O que não significa... Olha onde ele fica. Ele fica estático na meia-lua e lá ele fica... É mais um lance com o Ralf, né? O lance lá do pênalti aqui ele também com o Juninho. Ele fica estático lá na meia-lua e aí um árbitro estático que não ativa para tentar ver uma possível bloqueada perde um lance como esse. Só uma perguntinha, tá?
termos técnicos. Para você foi pênalti, só para ficar o preto no branco. Pênalti claro. Tá. O Juninho, ele claramente ele se preocupa com o braço da frente, principalmente. Ele vem, coloca o braço aqui, ele encolhe o braço. Isso. E aí no movimento do giro do corpo, acaba que sobra esse esquerdo, e que é o braço que toca a bola. Ele esquece do braço de trás. Mesmo assim, você marcaria o pênalti, Ele tem que cuidar dos dois braços, tá? Então esse é um lance de pênalti bem chamado pelo VAR, e aí sim o pênalti foi marcado, bem chamado pelo Wagner Hilwe, que estava no VAR. E agora eu quero botar o terceiro lance, o lance que é também capital. O Corinthians vence a partida por 2-1. Isso. Mas esse aqui é um pênalti... É um pênalti em cima do Gregory, né? O Gregory vai na área, aí tem um chute do Cleison. Eles acham um chute, e tem realmente um contato do Cleison na perna do jogador do Bahia. Mas é um lance em relação... Ninguém nem reclamou, hein? E aí vamos comparar com as duas outras chamadas e com o que vinha sendo feito nas 3 últimas rodadas, porque as chamadas estavam cada vez mais fortes e com sarrafo mais alto. Quando você chama para um lance desse, depois de 2 chamadas como aquelas, as 2 anteriores foram muito boas e muito fortes, você vem para uma chamada de um contato de pé com a parte de trás da coxa. É um lance extremamente interpretativo, que você pode até se prender a ele, ficar preso a ele, dizendo, tem um contato ali com a perna do jogador do Bahia. Agora, isso é interpretativo, isso é pro campo. O Bassols, o Roger Machado deu uma entrevista muito lúcida depois do jogo, em que ele fala que não gosta de reclamar de arbitragem, mas reclamou porque ele entendeu que a arbitragem era muito ruim, mas que ele não conseguiu nem comemorar esse lance desse pênalti, porque para ele foi um ato de compensação. E eu sei que o nosso tempo é curto, a gente ainda tem outros 3 jogos para analisar, não me matem aqui os diretores do programa. Mas, Bassols, como é que funciona isso? Você vai no intervalo, você deixou de marcar um pênalti escandaloso pro Bahia, escandaloso. Mas você teve a chance de ver. Vai pro intervalo. Porque aquilo ali é a compensação clara do jogo. Isso aí é compensação, não tem argumento que você possa me dar aqui. E eu não estou dizendo que foi uma coisa maquiavélica, assim, do cara foi na maldade. Mas ele se sente ali... Tanto é que ele vai ficar analisando esse lance do pênalti Bahia muito tempo até achar o pênalti. Como é que funciona esse processo? Bota aí de novo o lance do pênalti em cima do Gregory e eu quero escutar do Bassols como é que funciona isso aí, da saída do campo para o intervalo e você chegar com a cabeça um trevo para o segundo tempo. A maior dificuldade para um árbitro quando tem um lance como o do primeiro tempo... se é que isso foi abordado no intervalo, porque às vezes realmente não é. A gente tem a orientação de desligar os celulares e de não receber informação, mas às vezes a informação chega. A maior dificuldade e o maior desafio para um árbitro é voltar para o campo e não errar 2 vezes. Quando você tenta compensar, você erra 2 vezes. Então, ao invés de você achar que você está equilibrando possíveis erros, na verdade, você está errando 2 vezes. Então, isso é muito ruim para o árbitro e a gestão, né, os gestores da arbitragem sabem disso. Eles devem ter ficado presos a esse contato, ao loopzinho de ficar indo e voltando naquele contato da perna. É uma chamada fraca essa, uma chamada ruim. E aí, no final das contas, o Wagner Hilwe, que tinha acertado 2 vezes, né, no primeiro tempo... Erra ao chamar para esse lance, na minha opinião. O VAR no primeiro tempo acertou 2 vezes. O árbitro de campo, uma só. Isso aí. E errou a outra. Aí chega no segundo tempo, o árbitro de campo acerta na primeira visão, o VAR erra ao chamá-lo, e o outro... Luizinho, não é nem que ele tenha acertado o árbitro de campo, cara. Não é nem que ele tenha acertado, mas é que, assim, é interpretativo. Não é para chamar. Exatamente. Entendeu? Bom, enfim, né? Fica aqui o registro, a arbitragem, no mínimo, do mínimo, confusa na Arena do Timão. Verdade. Vamos agora a Internacional e Chapecoense. Foi o jogo que abriu a rodada, né? O segundo turno. Eu destaquei... Sábado pela manhã. Você destacou 2 lances? 2 lances. Então, eu destaquei 2 lances desse jogo porque... Nesse jogo, quer dizer, nessa rodada a gente teve a imagem... Foi domingo de manhã o jogo, né? Eu falei sábado de manhã foi o jogo do Botafogo. Sábado de manhã foi São Paulo e Botafogo. Isso. Botafogo e São Paulo. Eu destaquei esse lance porque esse lance tem... na verdade, essa rodada toda nós tivemos os lances, as imagens do VAR abertas nas transmissões. Isso. Então... a gente tem esse lance de impedimento e depois essa imagem que foi disponibilizada pela cabine do VAR. E a gente vê a linha vermelha um pouco à frente da linha azul. E não está mais aqui, acho que não é uma opção, a gente ficar duvidando de tecnologia. Você pode discordar, de repente, do posicionamento da linha vermelha, mas aí é uma questão técnica de dentro da cabine do VAR, feito pelo VAR e pelo técnico de imagem que tem lá. Isso daí é um lance de impedimento por milímetros. Ou a gente confia, ou a gente
gente não confia. Eu escolho confiar e acreditar. Diego Pombo Lopes, árbitro da Bahia, e o VAR do jogo, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Ô, Bassols, eu vou te fazer uma pergunta, eu não quero aqui colocar em xeque a tecnologia, eu só quero saber se você tem a informação do percentual, sabe, de erro, se é 100% seguro, se tem um 0.01 que pode gerar um erro, porque... Eu não tenho essa informação do quanto é eficaz e o quanto é precisa essa tecnologia. Porque eu vi um matemático britânico fazendo uma análise matemática e que por aproximação... É impossível. É impossível você cravar 100% de acerto num lance tão ajustado, entendeu? Sim. Porque a questão na dúvida, deixa seguir, não existe mais. Não tem mais dúvida. Não, exatamente, não tem mais dúvida. E com a tecnologia, o que já era, né, a situação de impedimento, ela já era uma situação preta e branca, agora fica mais ainda, porque a linha vem e posiciona. Eu escolho acreditar na tecnologia, mas eu acho que não é uma ferramenta 100%. Ela pode ter alguma brecha daí, mas é o que a gente tem e não é só o que a gente tem, é o que o mundo tem. Não, e vai ser usa e vai ser igual para todo mundo. A Premier League usa, então a gente eu também, eu tô contigo. E eu vou usar uma frase do Thiago Nunes. Se é o preço que a gente tem que pagar hoje, eventualmente um lance aqui ou outro ali, para que a gente tenha o melhor lá na frente. E justiça? Vamos pagar. Vamos pagar, exatamente. Vamos para mais um lance aqui. Tô com ele. Vamos pagar mais um lance, mostrar mais um lance aqui também desse mesmo jogo. Isso. Aí mais uma chamada fraca da arbitragem para essa rodada, uma chamada que não vem, não vai ao encontro do que a comissão de arbitragem quer, que são chamadas mais fortes e com sarrafo alto. Ali, eles devem ter ficado presos de novo no loop, né? Que é essa coisa de ficar olhando a imagem várias vezes, e ficaram presos a um empurrão leve que tem que ser visto no campo. Mais uma vez que você Uma vez que você chama o árbitro para ver esse lance, dificilmente ele não vai voltar com a falta. É o empurrão do Edenilson, né? Exato. É um lance muito difícil. Muito sutil, muito leve. Isso tinha que ter sido visto no campo. E não foi analisado no campo. O VAR resolve chamar. Depois que você é chamado por um lance desse, dificilmente como árbitro você volta. Porque tem um leve empurrão ali. Agora, isso é 100% erro, é claro. Falta do Edenilson em cima do Bruno Pacheco. Não é um lance 100% claro. Para mim, eu não voltaria esse lance, não. Claro, eu nem chamaria. E se eu fosse chamado, eu também... É porque o que você falou, às vezes o cara vê a imagem, tem ali aquele contato, ele se vê obrigado a mudar a decisão. Porque ele já foi chamado. Mas aí eu de alguma maneira, eu ia tentar sustentar para os caras em campo, falar, gente, olha só, esse contato para mim não é contato de falta. Então, isso para mim não é falta dentro da área, não é falta fora, eu vou seguir e vamos embora. É isso, de acordo com o que foi pedido, com o que estava sendo feito nas 3 últimas rodadas, antes dessa, isso não era para ser chamado. Cara, a gente tem muito lance no programa de hoje. Fica até o final que tem lances polêmicos, mais polêmicos ainda daqui a pouquinho. Vamos lá para Goiás e Fluminense, é um lance de expulsão e acho que é educativo você mostrar, entender e a galera entender bem em casa. Vamos lá. Daí. Eu até iluminei esse lance, acho que a gente tem ele iluminado para a gente ver o quanto o árbitro está próximo da jogada, o quanto ele, assim, a maneira como ele vê, ele está concentrado, ele está ativo, olha lá. Ele vai ver agora um pisão que acontece acidental e que o jogador do Goiás, o Breno, né? Ele chega a tentar tirar o pé do pisão de tão acidental que foi. Olha só como é que ele está concentrado, olha só como a jogada está toda na frente dele, o pisão acontece. Desculpa, o juiz está de frente pro lance. De frente pro lance. O pisão acontece? Acontece. O jogador do Fluminense sente o pisão, sente e faz tudo aquilo ali que a gente está vendo. Que é normal. Mas não é um pisão de uma entrada com a perna em riste, esticada, contra o jogador com intensidade. É um pisão acidental. Chamar para expulsar o jogador num pisão acidental é muito forte, é uma chamada muito ruim essa para expulsão. Então, ele teria que ter visto no campo, ter dado um amarelo, ele até poderia ser chamado pelo Weber para dar o vermelho e depois decidir por voltar com o amarelo. Ele poderia fazer isso. Rafael Trace no campo. Rafael Trace no campo e Weber Lopes e aí tá no VAR. Para mim, mais um lance. Cara, tô de frente. Não, beleza, vou olhar. Pisão, cara, acidental, tá na cara que o pisão foi acidental. É isso. Não dava para expulsar Rafael Trace. Por que eu separei esses lances de chamadas fracas? Porque elas estão indo em direção contrária ao que a gente vinha fazendo 3 rodadas atrás. Bom, e agora pra gente fechar um jogo que foi muito polêmico, Vasco e Atlético Paranaense. Tô aqui com o Bassols, a arbitragem foi do Anderson Daronco. Isso. E vamos já colocar os lances para análise do Bassols. Daniel Bins de VAR. Esse é um jogo que tem clara interferência da arbitragem
no andamento da partida, nos lances capitais e tudo mais, né? Olha esse pênalti não dado aqui, A gente coloca uma lente ali e aí... Pênalti seria em cima do Castan. O pênalti em cima do Castan, acho que pelo Bruno Guimarães, né? Vamos reparar que o Bruno... Uma coisa que eu quero reparar com todos, que todos prestem atenção. O jogador do Atlético Paranaense em nenhum momento olha para a bola durante a cobrança toda do escanteio. Ele se vira para o jogador do Vasco e vai de encontro ao corpo do jogador do Vasco, que aí eu tô vendo algumas pessoas tentarem dizer o seguinte, mas o Castan abraça, é malandro, leva ele para o chão. Em ato reflexo, você coloca a mão contra o jogador que está indo em direção a você. E depois o que acontece ali é pênalti. É ipom isso. As costas vão para o chão. Até isso no judô seria ipom. Até porque a bola... Tava na disputa ali. O Castan não cabeceia, obviamente, ele vai pro chão, mas ele poderia disputar ali a sequência do lance, chegar junto. Claro, eu marcaria o jogador não deixa. Eu quero destacar que o Daronco tá de frente pro lance, desbloqueado, ele não tem ninguém na frente dele, decide por não marcar e provavelmente uma ação dele bloqueou o VAR, que é o Daniel Bins, em chamar ele, porque ele deve ter dito, olha, eu vi, acho que o jogador agarra primeiro e leva pro chão. Mas aí vem um detalhe que eu queria colocar. Se... ele interpretou isso e depois o VAR também interpreta isso, ele poderia chamar para abrir uma revisão e se ele entende que essa falta foi do Castan, ele pode voltar com falta do Castan. Tá bom. Então ele explicaria melhor para todo mundo, não teria problema nenhum. Entendi. Só que, pelo amor de Deus, não é isso que acontece. Vamos ver o pênalti, para mim não foi pênalti, foi falta de ataque. Beleza, vamos para... Tem mais, exatamente. Né? Tem mais nesse jogo? Tem mais. Tem mais dois, né? Esse jogo... Mais dois. Esse jogo tem mais dois. Aquele foi o principal lance, o lance mais difícil. E aí, para mim, o lance que eles erraram, porque os dois outros lances eles acertam. Eu separei esse lance também, iluminei o Daronco para mostrar o... A gente teve dois lances assim na rodada passada. O Daniel Nobre Bin chama o Daronco para ver uma cobrança de falta do Danilo que bate na barreira. Bate aonde na barreira? Essa é a pergunta. Há 2 programas atrás, a gente ressaltou 2 pênaltis, né? De barreira com o árbitro de frente. Eu ressaltei e iluminei o árbitro de frente para a barreira. É muito difícil do árbitro, mesmo parado, ele conseguir enxergar aonde exatamente a bola bate. Porque quando a gente olha na barreira, parece que bate no ombro. Olha lá, o jogador diz que pulou, que não bateu. Que não bateu, né? Ele pulou com o braço colado e nada disso aconteceu. Às vezes o próprio jogador não sabe. Nessa imagem a gente vai ver que parece que bate no ombro dele, ó. Mas não é no ombro. É na mão de trás, né? Essa bola bate numa mão de trás que está aberta e bloqueia a trajetória da bola, olha lá, em direção ao gol. Tá? E aí... Não, olha só, pode ter a imagem de novo. Olha a reação do Rony, tá? O homem base da barreira. Aqui, ó, agora, aqui, ó. Olha lá. Desculpa. Ele sabe que bateu. Quando você... Todo mundo aqui jogou bola. Isso. Quando você faz aqui, a bola bate na sua mão, você fica assim, ó. Ele como sabe se nada, que bateu. Ele tá saindo de fininho, que você sabe que bateu. Ele sabe que bateu. E aí é impossível pro olho humano nesses lances, mesmo você parado e concentrado, que era o caso do Daronco, e é o caso da maioria dos árbitros nessa outra barreira nessas situações, ali. Exatamente. Tá. É muito difícil de enxergar. Acerto da arbitragem nesse lance. O jogo terminou 1-1 e o Vasco fez um gol que foi anulado. Vamos dar uma olhadinha? Já na reta final da partida, vem o cruzamento para a grande área. De novo o Daronco bem posicionado, concentrado, ativo. Olha como ele vai chegar agora. Olha como ele chega agora. O goleiro tá caído ali o tempo inteiro. E acontece uma falta no goleiro. Essa falta é difícil de ver porque a área... O que é difícil aí para o árbitro? A área está poluída. Tem muita gente na frente e provavelmente, mesmo com ele, o Daronco tendo reagido e tendo reagido de forma ativa, você vai ver depois que eu ressaltei já no primeiro replay, mas ele vai... Olha lá. Ele está ativo antes, ele está concentrado, a jogada acontece, ele vai para dentro da área. Ele reage, agora ele vai aparecer, olha. Ele vai aparecer agora, olha lá, ele apareceu. E ele continua reagindo e vai quase até a pequena área. Ele tenta ver, mas olha como a área está poluída, tem muita gente na frente dele. Ele não consegue ver ao certo o contato com o goleiro e ele deixa a jogada seguir. Esse é um lance de VAR, porque acontece um pisão no goleiro. Tá, é isso que eu quero chegar lá, tá? O jogador do Vasco, ele bate na direção do gol, ele chuta a bola, ele tá jogando futebol. E aí, na queda ali, na sequência do movimento, ele acerta o Santos, goleiro do Furacão. Para você foi falta? Falta. Mesmo sendo um lance de jogo que acontece... Acontece, mas quando é contra o goleiro, você impede o goleiro de levantar para defender. E acertar o goleiro naquela situação impede o goleiro de defender sua própria meta. Então é falta e não tem jeito.
Bom, ô Bassols, eu tenho 3 emojis aqui para você escolher o emoji para a arbitragem. É reticente, foi de chorar. Você pegou 1, 2, 3, 4, 5 jogos. Só tivemos 9 jogos concluídos na rodada. Escolha o seu aqui e a galera pode dar o like, se inscrever no canal. Vou escolher esse aqui. Então ó. A gente até tem algumas arbitragens para ficar feliz, porque passaram bem. Marcelo de Lima. Jogo difícil, né? Jogo difícil e passou bem, porque é um jogo do vice-líder. Tudo bem, tivemos bons jogos. A minha preocupação, e fica o emoji da preocupação aqui, é porque a gente vinha de 3 rodadas muito boas, onde o sarrafo tinha subido, e nós tivemos chamadas muito fracas nessa rodada. Essas chamadas fracas comprometem o que está se querendo e a ferramenta do VAR. A gente tem que ficar atento a essas chamadas, criticar sim essas chamadas, e a comissão tem que ficar de olho, não só defender, porque ir na direção da defesa dessas chamadas pode enfraquecer outras chamadas em outras rodadas. Então, até pode se defender externamente, mas internamente tem que corrigir isso. Subir o sarrafo na hora de chamar, né? E ir para cima dos árbitros para corrigir isso. O vídeo ficou longo, mas é porque eram muitas polêmicas. Deixa aqui o seu like, se inscreva no canal. O Bassols volta comigo na segunda-feira para um novo vídeo e novas polêmicas. E talvez menor. Ou menos polêmicas. Isso. Tchau. Valeu.